Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso momento devocional, 30 minutos abençoando o seu dia, aleluia. Eu declaro sobre você, sobre a sua casa, o favor imerecido, a bênção do Altíssimo, que enriquece não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que você vai ser saudável, frutífero, você vai multiplicar, você vai expandir as suas fronteiras, você vai possuir a sua herança e vai dominar sobre as circunstâncias, amém? 5 bênçãos liberadas numa só, numa única palavra, é a bênção da graça. Bom dia, amados, bom dia, Laura, bom dia, Elze, Janete, Diego, Freitas, Cristiane, Dorzila, Eluzanatura, amém, amém. Olá, Tainara, paz, pastor Samuel, Fábio Fernandes, Adão Mendes, bom dia para vocês, dia mais que abençoado. Edwards, amém, o professor Dilney, a Gisele Guedes, olá, Fabiano, Vera, tudo bem? Como foram as células ontem? Louvado seja Deus, amém. Hoje Salmos 53, amém? Um salmo bem curtinho, um salmo também de repreensão de Davi, observando os homens que não confiam no Senhor. Ele chama o homem que não crê em Deus de insensato. O ateu, segundo Davi, é insensato. Olá, Tice, Patrícia, Ana Paula, Jorge Fran, Rosa, Quinha, Jailson, amém? Caroline, Marco, amém, Eduardo, Grazi, Rosa Melo, bom dia para vocês, que bom tê-los aqui, Kellen, amém, bênção do Senhor, Deus é maravilhoso, amém, olá Célida, amém, graça e paz, amém, Fernandes, Manzoni, amém, o Eduardo, bom dia queridos, amém, que bênção poder compartilhar um dia mais que o Senhor fez, a palavra do Senhor, amém. Não deixe de chamar alguém, compartilhar o link com alguém, para que possa juntos aqui conosco receber do Senhor da palavra viva. Aleluia. Amém. Bom dia, Sueli, Sérgio, queridos, bom dia, Guarnieri, amém, Cristiane, amém. Aleluia. Vamos ao Salmo então, em nome de Jesus. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Provérbios também diz que o tolo diz não a Deus. Só o tolo para negar a criação de Deus. A Bíblia diz que o firmamento anuncia Deus. Quando você olha a natureza, olha o sol, né? Agora de manhãzinha vindo para cá, o prédio assim, tem um cenário lindo, né? Do sol surgindo. Há uma energia a olhar para a criação de Deus, porque ela anuncia Deus, amém? Então o homem é indesculpável, indesculpável. A Bíblia diz que o homem é indesculpável. O próprio Paulo pega esse Salmo 53, ou algumas porções dele, e cita em Romanos, dizendo que o homem é indesculpável, porque toda a criação anuncia Deus. Louvado seja Deus por isso. Deus é maravilhoso. Eu uma vez li uma história de um cientista ateu que queria provar que Deus é uma imaginação do ser humano, porque as crianças já crescem ouvindo sobre Deus. Mesmo não entendendo Deus, eles ouvem sobre Deus. Então ele pegou uma criança, adotou uma criança, e ele morava numa floresta, isolado de todos, e ele nunca deixou essa criança entrar em contato com ninguém. E ele ensinou os princípios da ciência para ele. E quando ele tinha em torno de seus 7 anos de idade, ele percebia que o menino, em todo pôr do sol, corria, saía, depois de um tempo voltava. E um dia ele resolveu seguir o menino para saber o que ele estava fazendo. E ele se posicionou no lugar que pudesse observar e ouvir o menino. E o menino ficava aguardando o sol se pôr. E quando o sol ia se pondo, ele dizia: ó sol, grande criatura, vai dizer para o seu Criador que eu não conheço, mas eu já o amo. Amém. Deus, ele é visto na obra, no ser criado. Os feitos de Deus anunciam a Deus. Amém. O próprio ser humano e toda a sua constituição é maravilhosa, é admirável, porque anunciam a Deus. O insensato diz no seu coração, não há Deus, mas é só insensato. Corrompe-se e pratica iniquidade, já não há quem faça o bem.
Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Paulo, como eu disse, repete isso em Romanos 3, verso 12, quando ele fala que judeus, gentios e toda a humanidade, eles caíram, todos nós caímos, todos nós carecemos da glória de Deus. Paulo diz, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado. Nós não pecamos porque cometemos atos errados. Nós pecamos porque a nossa natureza é errada. Não há nenhum justo sequer, nem há na terra nenhum que busque a Deus, mas Ele veio nos buscar, Ele veio nos salvar. Se o Senhor não viesse nos buscar, estaríamos completamente perdidos. A Bíblia diz que Ele abriu mão da sua glória, se vestiu à imagem da criatura, Deus, o Deus eterno, o Criador, aquele que não tem início de dias, nem fins de dias. Ele é o soberano Criador sobre tudo e sobre todos. Ele se fez homem, Cristo Jesus. Ele se identificou com a nossa fraqueza, com a nossa humanidade, para que nos pudesse elevar à divindade. Aleluia. Cristo Jesus, amém, morreu o nosso pecado, morreu pelas nossas transgressões, mas Ele ressuscitou para nossa justificação e hoje podemos ser chamados filhos de Deus, amém? Então nós nascemos de novo, houve um novo nascimento. Aquele que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. Você, se crê em Jesus, você recebe a vida eterna. Basta você declarar, Jesus, eu creio na tua morte e ressurreição, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, que você instantaneamente vai ter uma conexão divina. Deus vem habitar dentro de você, a vida eterna entra em você. Você vai buscar a Deus, aleluia, isso é poderoso, isso é magnífico, a salvação é o maior milagre, num instante, num único instante, basta o coração de alguém se voltar para Deus, que Deus o salva. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, e inicialmente ambos discutiam, mas um deles, nervoso, irado, né? No fim da vida, ele esbraveja, dizendo, se tu és Deus, desce da cruz, salva-te a ti, salva-nos também, faz alguma coisa. E o outro ladrão disse, ei, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. E ele vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus lhe responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. No finalzinho da vida, quando aquele homem olhou para Jesus, veja, ele não confessou todos os seus pecados, ele não teve que se ajoelhar, ele não teve que restituir coisa nenhuma, nem tinha condições de descer daquela cruz. Jesus não disse isso para ele, olha, confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, olha, vai restituir o que você roubou das pessoas, depois volta aqui para que possamos orar pela tua salvação. Não, o homem no vil estado de morte, num estado terminal, nós não sabemos por que ele estava ali, mas ele reconheceu que merecia estar ali, quem sabe um assassinato, quem sabe, né, um crime hediondo, que aos nossos olhos traz até, né, espanto, não sabemos. Todavia, quando ele olhou para Jesus, quando ele viu Jesus, ele foi salvo, amém? Então quero dizer para você que se você não conhece Deus, basta voltar seu coração para Ele, basta considerar em seus pensamentos mais interiores a Deus, que você vai ter uma luz da vida que vai iluminar você e você vai encontrar com Ele. Por quê? Porque o Senhor sempre se coloca no nosso caminho, Ele sempre vem ao nosso favor, sempre. Aleluia, amém? Bem, vamos seguir o Salmo. Davi disse assim, acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor onde não há quem temer.
porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas porque Deus os rejeita. O último verso, verso 6, ele diz: quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. A palavra livramento aqui é Yoshua, que é Jesus, amém? A mesma palavra para o nome Josué, o nome de Jesus em hebraico. Então aqui Davi clama: quem me dera que viesse o Salvador de Sião, amém? Profeticamente Davi viu, né, o Salvador, viu Jesus. Como gostaríamos que ele estivesse conosco, como gostaríamos que ele viesse ao nosso encontro. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, diz Davi, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aleluia. Bem, Israel, o remanescente, aguarda o Messias. Amém. Em breve o Messias retornará. Amém. Teremos o arrebatamento. Depois do arrebatamento, uma grande tribulação virá sobre a terra. Depois da grande tribulação, que vai durar 7 anos, Jesus vai aparecer nos ares com seus vencedores, todo olho o verá, Israel reconhecê-lo-á, amém? Israel vai se entregar e converter-se dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que 144 mil, 12 mil de cada tribo serão separados, e isso vai ser poderoso, magnífico, amém? Mas hoje você, eu, temos o Cristo que se revelou a nós. Aqui Davi diz: se o Senhor restaurar a nossa sorte, lá no Salmo 126, ele também diz: se o Senhor restaurar a nossa sorte, e o Senhor restaurou a nossa sorte, amém? Deus restaura cativeiros, Deus restaura a sorte, Deus despedaça o inimigo, Deus, ele repagina a história ao teu favor, Deus alinha as circunstâncias para que você possa desfrutar do melhor que ele tem para você. Eu quero dizer nessa manhã que Deus te surpreenderá, amém? Deus vai surpreender você, amém? O seu tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 anos, 1000 anos, pouco tempo se passou desde que a promessa foi liberada a teu favor. Deus vai te surpreender. Existe o tempo de Deus, o tempo certo de Deus. A Bíblia mostra em vários momentos, em grandes acontecimentos, quando Deus restaurou a sorte do seu povo. Lá em Atos, quando os discípulos estavam aguardando a promessa do poder do alto, a vinda do Espírito Santo, a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente, eu gosto dessa expressão, de repente, quero dizer que neste dia, de repente, Deus vai te surpreender, amém? Por quê? Porque é algo lindo no Senhor, lindo, ele sempre se coloca na nossa frente, ele sempre se coloca no caminho que iremos percorrer para nos surpreender, amém? São os mimos até de Deus, e você tem que perceber a ação do Espírito Santo, a sua voz, a sua presença. Em busca do espetacular, não perca o sobrenatural. Às vezes Deus não vai fazer algo espetacular no sentido de escrever uma mensagem nos céus, te mandar um anjo, e você vai ver um anjo trazendo um recado do Senhor. Deus vai te surpreender, às vezes, com coisas sobrenaturais, mas que a mente julga insignificante. Perceba o agir de Deus, perceba Deus na brisa, amém? A Bíblia mostra que o profeta Elias, depois que ele fez, pela graça e autoridade do Espírito, cair fogo do céu, ele consumiu o holocausto, e aqueles profetas de Baal foram todos mortos, praticamente 1000 profetas de Baal. E Elias depois ele vai para uma caverna e ele está lá com medo, e Deus vem falar com ele. Mas inicialmente a Bíblia diz que vem um vento impetuoso, e passa por aquela montanha. Elias sai da caverna pensando que Deus estaria naquele vento impetuoso, mas não estava. Depois vem um fogareiro, como ele viu cair do céu, despedaçando rochas, e Elias vai e Deus não está ali. De repente vem um cicio, uma brisa normal,
e aí ele percebe e Deus fala com ele. Veja, às vezes Deus usa métodos simples. Jesus veio de uma maneira que os judeus não reconheceram. Deus nos surpreende de maneira sobrenatural, porque sempre que Deus atua é sobrenatural, sempre que Deus olha para você é sobrenatural, sempre que Jesus está presente, algo sobrenatural vai acontecer. Então você pode ter uma expectativa de fé, amém, por esse dia. Em nome de Jesus nós abençoamos esse dia, que o Deus que inverte a sorte, o Deus que restaura todas as coisas, o Deus que cura, que provê, o Senhor que estabelece os seus altos desígnios na sua vida, te surpreenda, a ti e a tua casa neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? É lindo quando nós vemos como Deus age. A Bíblia diz em Filipenses que Deus que começou a boa obra há de completá-la. Então Deus não deixa obras inacabadas. Se Ele começou, Ele terminará. Amém? Aleluia. No tempo certo do Senhor, da maneira do Senhor. Você pode pedir o seu milagre, mas não escolha o método de Deus. Não diga para Deus, o Senhor tem que fazer assim. Ele é Deus. Amém? Ele faz como Ele quiser. Você pede o milagre, espera o milagre, crê que Ele fará da melhor maneira, no melhor tempo. É isso que você tem que fazer, amém? Aleluia. A Bíblia diz que para um cego Jesus pôs as mãos. Para outro, ele pôs 3 vezes a mão. Para outro, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou o lodo nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Bem, não defina os métodos para Deus. Ele é Deus, amém? Ele pode se revelar como fogo, mas ele pode se revelar como a água, mas ainda pode se revelar como vento, mas ainda pode se revelar como uma pomba, mas ainda pode se revelar com os céus abertos, mas ainda pode se revelar em sonhos, mas ainda pode se revelar por meio de um anjo. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Tenha você um coração sensível para perceber, amém, os caminhos de Deus, como Deus contorna as coisas para alinhar para o propósito eterno que Ele tem para você, amém? Você vê isso em Cristo Jesus, que é Deus que veio nos buscar, amém? Ele sempre se coloca no nosso caminho, amém? A Bíblia diz que ele foi para Jericó e lá um homem queria ver Jesus, Zaqueu. Jesus foi até Jericó. Aí ao sair de Jericó passou pela estrada e tinha um cego, Bartimeu, ali filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, mendigo na estrada, comendo pó, vendo as pessoas passarem, desiludido talvez da vida, né? Só experimentando poeira, desgaste, tristeza, comendo pó, vendo os outros, né, percebendo na verdade os outros passarem, mas ele mesmo sem poder desfrutar da vida. Mas um dia Jesus se coloca no caminho dele e ele de alguma maneira ouviu falar de Jesus, enquanto chamavam Jesus de Nazaré, cidade desprezada naqueles dias, ele se pôs a gritar: Jesus, filho do rei Davi, ou seja, você é da linhagem real. Jesus, tu és rei, tem misericórdia de mim. Jesus para, aleluia, naquela cidade, amém? Uma cidade onde anos atrás Josué, o comandante do exército de Deus, mandou que o sol e a lua parassem. E aqui um cego mendigo à beira da estrada, no pó, Jesus, o sol da justiça, para no clamor dele também e o chama e o cura. E a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus. Então o Senhor sempre se coloca no caminho. A Bíblia diz que era necessário Jesus atravessar Samaria, não porque não tivesse outra rota, outro caminho. Na verdade, os judeus, eles evitavam passar por Samaria. Ao meio-dia, o sol a pique, Jesus sem comer, os discípulos cansados, mas era necessário passar em Samaria. E ali, junto ao poço de Jacó, Jesus para descansar e uma mulher vem buscar água. O grande diálogo da vida daquela mulher conhecida como a samaritana, que converteu uma cidade inteira. Ela foi surpreendida pela vida, pelo autor da vida,
pela fonte da água viva. Ela foi buscar água natural para suprir mais um dia, mas lá estava a fonte da vida que jorra para a eternidade, Cristo Jesus. Ele sempre vai se colocar no caminho, amém? Espere por Ele, creia nele, nas menores circunstâncias, nos momentos mais inéditos, Ele te surpreenderá, amém? A Bíblia diz que Jesus vai entrando na cidade de Naim e de repente vem um cortejo de uma viúva cujo filho, o único filho, havia morrido. Que dor, que lamento, desespero, a morte levou aquele garoto. Mas vem o cortejo da vida e vem o cortejo da morte. E quando o cortejo da vida ele encontra a morte, ele que é o autor da vida, expulsa a morte. A Bíblia diz que naquele momento Jesus se pôs no caminho daquele cortejo, amém? E ele ressuscita o filho da viúva de Naim, porque Jesus se pôs no caminho dele. Você vê que Jesus se pôs no caminho daquela mulher de fluxo de sangue que há 12 anos padecia enfermidade, já tinha gastado todo o seu dinheiro, mas Jesus passando por ali, diz a Bíblia. Por que passando por ali? Porque ele sabia, porque ele atende o clamor, porque ele ouve o clamor, porque ele se conecta à pessoa cujo coração está esperando nele. Se você espera em Deus, se você o quer, se você clama por um milagre, espere confiadamente. Ele vai se inclinar para você, ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, amém? Ele vai alinhar circunstâncias, ele vai trazer sua promoção, ele vai te estabelecer num lugar mais elevado. Ele faz isso, ele é Deus, amém? Ele se pôs no caminho, dando a ela a oportunidade de tocar-lhe pela fé, e ela foi curada, aleluia, amém? Esse é o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Senhor. A Bíblia diz que Jesus estava no monte, falando das bem-aventuranças, lá em Mateus 5, e Mateus 6, e Mateus 7, ele fica falando das bem-aventuranças do reino celestial, mas em Mateus 8, a Bíblia diz que havia um leproso que estava ouvindo o Senhor, e Jesus estava falando para a multidão sentada na montanha. Então Jesus no alto, falando para aquela multidão ali, ouvindo as palavras do Senhor, e Jesus encerra o discurso e ele desce para o outro lado. O leproso não podia ficar com a multidão. O leproso estava do outro lado. O normal, talvez, era nós sairmos e passarmos por entre a multidão. Aquelas pessoas que estavam admiradas com as palavras de graça do Senhor. Seria o caminho normal, descer por entre o povo. Mas Jesus desce para o outro lado, porque do outro lado havia um homem rejeitado pela sociedade, pela família, não sabemos quanto tempo, um homem com a consciência de amaldiçoado, porque a lepra era um símbolo da maldição de Deus, aquele homem desfigurado, aquele homem completamente certamente ressentido na sua alma, pela vida, pelas circunstâncias. O Senhor se coloca no caminho dele. Ninguém podia se aproximar do leproso, mas de alguma maneira ele viu a graça, ele viu e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Porque as palavras da bem-aventurança geraram nele fé, e ele viu a unção, a graça que fluíam de Jesus, e ele teve fé e disse: tu podes, Senhor, se quiseres me curar. E Jesus tem o Senhor poderoso, meigo, amoroso, Deus eterno, o amor indescritível, a paz que não pode ser definida, a alegria que jamais pode ser esgotada, o Deus Criador, o único. Ele vai e toca no homem, a Bíblia diz, porque ele toca no homem, porque o toque ali é o sinal da cura. Jesus podia ter liberado uma palavra, mas Jesus cura a alma daquele homem. Ele tira num instante a rejeição daquele homem e ele traz poder de cura, de vida. Aquele homem teve a pele, diz a Bíblia, restaurada instantaneamente. Nunca se ouviu falar da cura de um leproso
em Israel, a não ser Naamã, mas não era israelita, não era judeu. E aquele leproso então recebeu cura. Por que Jesus desceu pelo outro lado? Porque Jesus se coloca no nosso caminho. Deus vai te surpreender. Eu quero dizer, Davi, ele veio e veio nos buscar. Ele veio, a salvação já veio, e a salvação está presente para curar, para restaurar, para prover, para levantar o abatido, para abrir as cadeias, para te dar sentido na vida, amém? Esse é o Cristo, esse é Deus que se coloca no caminho, amém? Ele está acessível a você, amém? Ele está acessível, não importa, o menor suspiro, clamor em direção a Ele, talvez só Ele já está presente para te guiar, para te guardar. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar então, em nome de Jesus, para que hoje seja um dia de surpresas do Espírito Santo na sua vida. Amém? E o Senhor te surpreenda, que aquilo que você aguarda, que as sementes lançadas no passado, elas vêm trazer vida, frutificação hoje, em nome de Jesus. Talvez você ache que tudo passou, que acabou e que Deus se esqueceu. Não, Ele não se esquece. Amém? Jamais. Todos os seus pedidos estão anotados diante dEle. E vamos crer hoje para um milagre surpreendente na sua vida. Você crê nisso? Amém? Você pode ter essa santa expectativa. Amém? A fé, ela sempre tem uma santa, boa e positiva expectativa, amém? Ela sempre tem um bom testemunho, e a Bíblia diz que Deus restaura a sorte, amém? Então Ele pode restaurar a sua sorte. Eu vou orar por você, mas em nome de Jesus eu oro pelo irmão e irmã que me ouvem nessa hora. Em nome de Jesus, a tua palavra diz, que o Senhor que restaura todas as coisas, também restaura a nossa sorte. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sobre cada ouvinte desta live, que o Senhor restaura a sorte deles nesse dia. Nós chamamos os milagres, eu declaro, venham milagres, que o Senhor restaure força, que o Senhor restaure o corpo em saúde, que o Senhor restaure a mente, que o Senhor restaure o descanso sobre os teus filhos, que no momento o Senhor os surpreenda, o Senhor que se coloca no caminho do necessitado, o Senhor que se colocou no caminho daquele cego Bartimeu, deste leproso, como diz a tua palavra, da mulher de fluxo sanguíneo, daquele paralítico no tanque de Betesda, que estava há 38 anos daquele jeito, o Senhor que desceu, que se colocou no nosso caminho para nos trazer vida e paz. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você recebe um milagre, uma surpresa dos céus, que vai ser destravadas portas, que aquilo que você espera acontecerá, que o Senhor vai liberar os contratos maiores do que você imagina, que você vai prosperar como nunca, que você vai receber felicidade, paz na alma, prosperidade e saúde na alma, no corpo e em todas as áreas da sua vida. Eu declaro sobre a sua casa um novo tempo, um novo cenário, que Deus descortina um novo cenário de favor sobre você, no nome de Jesus, o Deus que nos surpreende, o Deus que vai além da nossa medida em todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Você pode dizer amém? Eu creio nisso, eu declaro isso pelo Espírito Santo de Deus, que hoje você vai experimentar algo inédito. Uau! Aleluia! Para a glória de Jesus. Amém? Amém. Abraço carinhoso. Obrigado por estarmos juntos nessa manhã. Amém. Deus já definiu o caminho para você nesse dia. Ouça a sua voz. Até amanhã, no nome precioso de Jesus. Não deixe de compartilhar também com alguém. Amém. Tchau, tchau.